Boa noite a todos. Peço desculpas se a minha voz falhar algum instante, se eu começar a tossir, os irmãos me perdoem. Muito bem, vamos pensar um pouco na mensagem do Evangelho nessa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para que você refletisse e para que você pensasse. Quem é o homem? Essa pergunta tem sido feita dentro da história da humanidade ao longo de muitos anos. Filósofos, pensadores, desde as eras passadas até a era moderna, tenta responder essa pergunta, tenta chegar a uma conclusão do que é o homem. Afinal de contas, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para todo o sistema, para todo o universo e tudo o que existe, quem é o homem diante de tudo o que foi criado? Diante de todo o universo que existe ao redor do homem. De fato, nós não somos nada. Nós somos seres pequenos e seres insignificantes, se compararmos a tudo aquilo que foi criado, a toda a criação, a todo o universo. Recentemente, essa semana, eu vi um debate num podcast entre um homem brasileiro que se diz um acadêmico, que ele usa a expressão que o grupo dele se senta numa torre de marfim no Brasil, e ali estão as principais cabeças pensantes do Brasil. Isso segundo este homem. E ele foi questionado, então, com respeito à vida, se existe outra vida, se existe outras vidas. E ele, então, através da filosofia, fez um grande discurso, querendo mostrar que o homem é o centro de tudo, que o homem ele é a supremacia de tudo que existe e todo o universo se converge para o homem. E isso, segundo a filosofia deste homem. Mas ele está muito longe de perceber quem é a realidade do homem, quem de fato é o ser humano. E naquele bate-papo ali, um homem questionou, levantou a questão e questionou ele com respeito à criação. Ele se gaguejou todo, ele se tropeçou todo nas suas palavras e ele teve que se curvar diante daquela pergunta e disse: bom, se existe um Criador, toda a nossa teoria cai por terra. E de fato, toda a teoria cai por terra. Porque não há nenhuma explicação humana, não há nenhum filósofo que consiga definir a vida sem estar ligado com Deus. Nada responde à questão da existência da humanidade, à existência do homem, à existência da vida, se não for Deus, na história de tudo, na história da criação, na história da existência do homem. Porque é impossível uma matéria passar a ter vida por conta própria. Nós podemos pegar o nosso corpo, nós podemos analisar o nosso corpo, nós podemos vir reduzindo e chegar à conclusão que nós somos feitos de uma partícula minúscula e essa partícula minúscula se assemelha ao pó. E de fato se assemelha porque é de lá que nós viemos. Mas como então esse pó passou a ter vida? Mas quando então a matéria passou a ter vida? E isso nenhuma filosofia, nenhum homem estudioso, nenhum cientista, nada responde a essa pergunta, a não ser Deus. Só Deus é capaz de dar a vida, só Deus é capaz de gerar a vida. E a resposta de tudo, então, se encontra em Deus. Quando os homens começam a olhar para si próprios e começam a definir quem é o homem, a razão da existência do homem, ele vê que somos insignificantes. Somos seres completamente pequenos, limitados a este mundo, limitados a um tempo e a um espaço, a um período muito breve de vida. Para uns, a vida é mais generosa e consegue chegar aos 100 anos de idade. A maioria fica pelo caminho dos 70, uns 50, 40, 30, 20, alguns poucas horas
de vida. Um ser que não tem controle sobre nada, absolutamente nada. Nascemos neste mundo, vivemos aqui conforme uma série de fatores, não temos domínio sobre nada. Achamos que somos tudo, achamos que temos todo o poder, achamos que somos dono do tempo, dono do nosso próprio nariz, mas um dia a morte bate à nossa frente. E o que será do homem então? Quando deparamos com a morte, quando deparamos com o fim da vida, é comum ver o homem numa situação de completo desespero. Aqueles que estão diante daquele que partiu, aquele que deixou de existir aqui neste mundo, começa um monte de pensamentos em sua cabeça. Desespero, ansiedade, medo, conflito. Ele olha para aquele ente querido, olha para aquele que está diante dele e questiona: será esse realmente o fim? Viveu tão pouco, aproveitou tão pouco da sua vida, tinha tanta coisa pela frente ainda. Uns tentam se consolar pela idade daquele que está diante dele e diz consigo mesmo: mas ele viveu muitos anos, ou ela viveu muitos anos, fez o que tinha que fazer. Mas no fundo, o seu coração está extremamente apertado, porque ele sabe que um dia ele estará naquela posição. E será o fim da vida, então? E será o fim da existência do homem? Será que vivemos aqui e o nosso objetivo é estarmos aqui nesse breve período de tempo? Será que o objetivo da nossa criação é estarmos aqui, vivermos alguns dias, meses, anos, e depois disso abandonar tudo e nunca mais existir? Não. Todo homem sabe dentro de si mesmo que ele nunca tenha lido a palavra de Deus, mesmo que ele nunca tenha tido contato com a Bíblia, ele sabe que aquele instante não é o fim. Todo homem sabe que existe vida após a morte. Todo homem sabe dentro de si mesmo que ele é uma chama que foi acesa para nunca mais se apagar. Ele é um ser que foi criado, que veio à vida, mas ele sabe que a morte não é o fim. Existe uma vida após a morte. E a questão passa a ser, então, como será a vida após a morte? O que vem após o momento de fechar os olhos aqui nessa terra? Todo homem sabe dentro de si mesmo que existe um Criador, que existe um ser superior. Até o ateu mais estudado, mais conceituado na sua ideia, na sua filosofia de que não existe Deus, ele briga consigo mesmo todo instante, querendo provar para si mesmo que não existe Deus. Porque no fundo, ele sabe que existe um Criador. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que estar diante desse Criador, diante desse ser superior. Ele sabe que vai ter que enfrentar o Criador. Ele sabe que vai existir um confronto entre ele e o Criador. E ele sabe que contas terão de ser prestadas. Seja talvez esse o motivo de tantos homens e mulheres tremerem diante da morte. Porque sabe que vai ter que enfrentar um Criador. Sabe que não está preparado para este momento. Sabe que nunca se preparou para essa ocasião. Nunca se preparou para o dia em que vai estar diante do seu Criador. Viveu uma vida aqui, teve um longo período de tempo, mas nunca se preparou para o momento em que vai encontrar frente a frente com o seu Senhor, com o seu Criador. Todo homem tem isso dentro de si. Não é necessário muita explicação,
não é necessário um longo discurso sobre essa realidade. Todos têm essa plena consciência. Nós já nascemos com isso. Deus nos formou, nos criou e colocou dentro de nós essa consciência de que existe um Criador. A consciência de que somos gerados para vivermos eternamente. E a consciência de que um dia teremos de prestar contas a esse Criador. Sendo esta a realidade do homem, sendo isso que está diante do homem, então, o que será que a palavra de Deus revela a respeito dessas verdades? E, de fato, a Bíblia, de capa a capa, revela quem é o homem, revela quem é Deus, revela os possíveis destinos após a morte. Mostra para o homem que a escolha está em suas mãos. Quando nós vamos no princípio da criação, em Gênesis capítulo 2 e verso 7, nós vemos Deus formando o homem. E nós vemos as mais belas palavras que poderia ser expressa para um homem. Disse: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Quando nós vemos a história da criação, quando nós vemos a formação do homem, nós vemos que Deus criou tudo o que existe pelo simples ato de mandar, de falar. Haja luz, e a luz houve. Haja terra, e a terra surgiu. Haja água, e a água surgiu. Haja divisões de águas, e as divisões de águas surgiram. Haja noite, dia, luzeiros, e tudo mais Deus foi ordenando, e tudo foi vindo a existir. Tudo começou a tomar forma. Mas quando Deus havia criado tudo o que nós temos, tudo o que nós conhecemos, tudo o que os nossos olhos podem contemplar, chegou o momento em que Deus foi formar o homem. E na criação do homem, na formação do homem, Deus não ordenou simplesmente que o homem existisse. Não. Deus tomou o pó da terra, Deus fez uma escultura, Deus fez o homem a tornar a forma. E quando aquela forma chegou na perfeição que Deus havia projetado, conforme a ideia, conforme os planos de Deus, quando aquele barro tomou a forma do homem, Deus então soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem então passou a ser alma vivente. Na história da criação do homem, a palavra de Deus revela que Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus formou o homem de uma forma toda especial. Desde a criação do homem, nós vemos o trabalho, o cuidado, o projeto de Deus em fazer o homem conforme Ele havia planejado. E quando Deus deu o fôlego de vida para o homem, Deus fez questão de plantar um homem no jardim e pôs o nome desse jardim de Jardim do Éden. E nós podemos ler a descrição daquele jardim, as nossas mentes podem viajar na perfeição que era aquele local. Como era perfeito aquele local, como era perfeito aquele jardim. Tudo que o homem necessitava estava ali, na sua perfeição. Toda sorte de frutas, toda sorte de verduras, toda sorte de legumes, o melhor rio, as melhores águas estavam ali. Para o homem se refrescar, para o homem se alimentar, o melhor habitat possível estava ali. O jardim mais belo, mais encantador que a sua mente possa criar. O homem foi colocado neste local. Mas a Bíblia fala que a criação do homem, além de ser toda diferenciada no aspecto de como foi criado, foi diferenciada também porque a Bíblia revela que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus.
Então quer dizer que Deus é um ser semelhante a nós, com mãos, pernas, um tórax, uma cabeça, um tronco? Não. Longe disso. Longe disso. O que nos torna tão especial, o que nos torna uma criação diferente de todas as demais, é que assim como o nosso Criador, nós somos um espírito. A Bíblia é bem clara em revelar que o homem é um ser composto de alma, espírito e corpo. Nós temos uma particularidade, nós temos uma similaridade com o nosso Criador. Assim como o Senhor é espírito, nós também somos seres espirituais. Vivemos dentro de um corpo, vivemos dentro de uma casca, mas aquilo que nós somos, a nossa essência, é um espírito. Esse corpo nasce, esse corpo cresce, esse corpo se transforma, esse corpo começa a padecer. Chega um dia que esse corpo o torna ao pó novamente. Mas aquilo que somos jamais deixará de existir. Nós somos um espírito, e o nosso espírito foi criado assim como semelhante ao nosso Criador, para sermos eternos, para vivermos numa eternidade, para vivermos num tempo sem fim. Assim como o nosso Criador, nós temos características semelhantes ao nosso próprio Senhor. Quando nós olhamos para tudo o que Deus fez, para tudo o que Deus formou, nós vemos que Deus é um ser completamente criativo. De forma semelhante, também o homem se diferencia de todas as outras criações deste mundo, porque somos criativos como o nosso Criador. Temos capacidade de formar, de criar, de fazer as coisas acontecerem. Temos capacidade de pegar materiais e transformar, associar com outros materiais e criar e recriar e modificar as coisas. Somos seres inteligentes, somos seres capazes de aprender, somos seres capazes de absorver conhecimento, temos a capacidade de transmitir conhecimento. Somos seres que têm a capacidade de se relacionar. Gostamos? Não gostamos? Amamos? Odiamos? Convivemos em uma sociedade, convivemos numa família. Temos a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Mas a nossa capacidade vai muito mais além do que um mero convívio social. A nossa capacidade maior está de relacionarmos com o nosso Criador. Temos o privilégio de ter contato com o nosso Criador. Temos o privilégio de vivermos juntos, de termos intimidade com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Quando o homem foi formado, quando o homem foi criado, Deus criou Adão e Deus criou Eva e os plantou naquele jardim, e ali estava o Senhor, e ali estava Deus, junto com o homem, junto com aquele casal. A Bíblia revela que no final da tarde Deus fazia questão de sentar-se junto com o homem e conversar com o homem. E o homem contava para Deus tudo conforme foi o seu dia, tudo aquilo que ele viu, todas as novidades que ele aprendeu, os nomes que ele catalogou para os animais. E existia uma comunhão perfeita entre Deus e o homem. Um casal criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Um casal criado na perfeição de Deus. Um casal que vivia num lugar perfeito. Um casal que tinha o contato, o convívio com Deus perfeitamente. Os dias foram se passando, o relacionamento foi aumentando entre Deus e o homem. E Deus então revelou para o homem que o homem foi criado para o seu Senhor. O homem foi criado para Deus. O homem foi criado para estar na presença de Deus. O homem foi criado para conviver com Deus. Mas Deus revelou para o homem algo muito mais extraordinário ainda.
Deus mostrou para o homem que o homem tinha total liberdade. Deus chegou para aquele casal e disse: Adão, Eva, eu criei para que vocês convivessem na minha presença. Eu os criei porque eu queria que vocês estivessem em contato, em comunhão comigo. Mas entenda uma realidade. Eu não obrigo você a estar na minha presença. Eu não obrigo você a conviver comigo constantemente. O propósito da sua criação foi estar comigo. Mas você não é obrigado a conviver comigo. Você tem a liberdade de estar ou não na minha presença. Por isso, eu vou lhe dar uma ordem. Por isso, eu vou lhe revelar quem eu sou na minha totalidade. Você me conhece, Adão, você me conhece, Eva, você sabe que eu sou um Deus de amor. Você sabe que eu sou um Deus poderoso, pois eu o criei. E criei tudo o que está ao seu redor. Você conhece a minha bondade, você conhece a minha fidelidade, você conhece todos esses aspectos. Mas há uma realidade que você também tem que conhecer. Eu sou um ser completamente santo. E santo quer dizer puro. E santo quer dizer separado, perfeito, num português mais claro. E Deus então disse para aquele casal: há uma árvore no meio do jardim que eu vou proibir vocês de comer. Entenda que se você transgredir a minha lei, entenda que se você comer daquele fruto no qual eu estou dizendo para você, não coma, entenda que vai existir morte. Entenda que vai existir separação entre eu e você. Entenda que a partir desse momento você será um pecador. Você será um transgressor da minha lei. Entenda que será impossível haver relacionamento entre eu e você, porque eu sou um ser santo, e a minha santidade não permite que eu viva com o ser pecador. Eu não posso me contaminar, eu não posso estar junto com o pecado, eu não posso conviver com o pecado. Entenda, Adão, entenda, Eva, que aquela árvore é a porta de saída do jardim. Você não é obrigado a estar na minha presença. A partir do momento que você tomar daquele fruto, você sairá desse jardim. Você sairá da minha presença. Eu vou entender, a partir desse momento, que vocês querem escolher viver longe de mim, viver longe da minha presença. Você é livre. A escolha está em suas mãos. Saiba que a partir desse instante vai existir morte. Deus foi claro, mais claro impossível para aquele casal. Deus deu a liberdade para o ser humano e Deus mostrou todas as consequências que estava diante do homem. Existe uma liberdade, mas existe consequências. Aquele casal fez a sua escolha. Nós conhecemos a história em Gênesis capítulo 3, aquele casal tomou do fruto, aquele casal comeu do fruto, aquele casal transgrediu a lei de Deus. Aquele casal deixou de ser puro como Deus é. Deixou de ser perfeito como Deus é. Naquele instante, o homem escolheu pecar. Naquele instante, entrou o pecado no mundo. A partir do instante que aquele casal escolheu virar as costas para Deus, as consequências do pecado entraram neste mundo. Em Gênesis capítulo 3, dos versos 23 adiante, nós lemos que Deus expulsou aquele casal da sua presença. Aquele jardim que representava a presença de Deus, aquele jardim que representava a comunhão perfeita entre Deus e o homem, já não existe mais. Aquele casal foi expulso da presença de Deus. E foi colocado uma barreira, anjos, para que eles jamais pudessem retornar à presença de Deus. A morte entrou no mundo. Aquele casal passou então a viver a vida aqui nessa terra, longe de Deus, por conta própria. Já não mais existia uma comunhão entre o homem e Deus,
porque o homem escolheu o pecado. O homem preferiu pecar do que estar na presença de Deus. O homem se rebelou contra o seu Criador. O homem não quis mais a presença do Senhor na sua vida. O homem não queria mais estar ali naquele jardim. O homem escolheu o pecado. A morte, como consequência, entrou no mundo. E o homem, então, passou a viver longe de Deus, colhendo os frutos do pecado, colhendo as consequências do pecado. O homem agora tinha que trabalhar para o seu sustento, ele tinha que lavrar o solo, ele tinha que plantar, ele tinha que cuidar, porque pragas nasceriam e tomariam a sua plantação e tomariam do seu fruto, tomaria de tudo que ele produziria. Então o homem entendeu a gravidade do pecado. Sem Deus, longe do seu Criador, jogado à própria sorte, tendo que trabalhar para se sustentar, para ter o que comer, para ter aonde reclinar a cabeça, para cuidar da sua família. E as consequências do pecado não pararam por aí. Aquele casal foi tendo filhos e eles viram que os filhos nasceram assim como eles eram, pecadores. Um assassinato aconteceu dentro de casa. Um filho tirou a vida do próprio irmão. Diante de um desgosto, diante de raiva, ira, diante do momento de inveja, um filho tirou a vida do outro. E aquele casal percebeu, olha, as consequências do pecado não pararam em nós. Estão presentes na vida dos nossos filhos também. E toda a raça humana, após Adão e Eva, nasceram com as mesmas consequências. Porque filho de pecador, pecador é. As consequências do pecado não pararam naquele casal. Se espalhou por toda a raça humana. Quando nós chegamos no livro de Romanos, no Novo Testamento, nós vemos que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado na vida do homem é a morte. Desde Adão e Eva, quando foram expulsos da presença de Deus, até o último homem que vier a nascer aqui neste mundo, tem como consequência do pecado a morte. A Bíblia fala que todos nós pecamos, não há nenhum que escape dessa consequência, porque já herdamos uma natureza pecaminosa. E a nossa vida é marcada pelo pecado. Somos pecadores de nascença e somos pecadores também por prática. Vivemos no pecado. Cometemos pecado um após o outro. E não é necessário abrir a palavra de Deus e ler os 10 mandamentos e ler toda a lei de Deus com respeito ao que pode e o que não pode para descobrir que eu sou um pecador. Para descobrir que você é um pecador. Basta ser sincero, basta ser honesto consigo mesmo e dizer, será que eu nunca pequei? Se Adão e Eva foram capazes de transgredir uma só ordem, imagina as mais de 600 contidas na palavra de Deus. Quem é um homem? Um ser criado por Deus. Um ser criado para viver na presença de Deus. Um ser que escolheu virar as costas para o seu Criador. Um ser que preferiu pecar do que viver diante de Deus. Um ser que escolheu o pecado, que escolheu a morte como consequência, ao invés de escolher o Senhor, ao invés de escolher Deus como seu Senhor. Mas graças a Deus que a história do homem não termina nesse ponto, não termina nesse instante. A Bíblia revela que Deus amou ao mundo, e Deus amou o ser humano, amou o homem de um ponto tão grande, que Ele não quis deixar o homem na condição de morto. Ele interveio na história da humanidade. Ele se dispôs a mudar o destino, se dispôs a mudar a consequência do pecado
na vida do homem. E desde Adão até os dias de hoje, Deus está ofertando para o homem um Salvador. Quando abrimos o Velho Testamento, quando abrimos a Bíblia, nós vemos as promessas de Deus de um Messias, aquele que viria para resgatar o seu povo, aquele que viria como substituto pelo pecado, aquele que viria para entregar a sua vida como oferta, como sacrifício pelo pecado do homem. E Deus então ofertou a salvação a todos os homens. E Deus então anunciou a todos os homens: existe salvação, existe um Salvador, existe um substituto. Creia, confie nessa realidade e será salvo da condenação eterna. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos o Salvador vindo a este mundo. Nós vemos Jesus nascendo. Nós vemos o próprio Deus pisando aqui nessa terra. E é isso mesmo. Por mais incrível que pareça, por mais insano que possa parecer, essa foi a única forma de Deus salvar o homem. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o Deus Filho, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou lá no Jardim do Éden, aquele que nos formou do pó da terra, esse mesmo Deus se esvaziou-se de si mesmo, nasceu aqui neste mundo através de um bebê, uma geração, uma formação miraculosa, incrível, esplêndida. O homem jamais poderia imaginar o próprio Deus vir a este mundo dessa forma. Deus escolheu uma mulher. E essa mulher, então, através do Espírito de Deus, achou-se grávida, sem nunca ter contato com qualquer homem na face dessa terra. Essa criança, então, nasceu, essa criança cresceu, se desenvolveu, chegou à sua maturidade, revelou ao mundo quem ele era, Deus, o próprio Criador, encarnado, vivendo aqui neste mundo. Para provar que ele era Senhor, para provar que ele era Deus, para provar que ele era o Criador, ele então realizou milhares de maravilhas, prodígios, sinais, milagres. Fez toda a sorte de milagres que você possa imaginar. Mexeu com as forças dessa natureza. Fez parar o vento, fez parar a tempestade. Coisas que um homem jamais terá capacidade de fazer. Trouxe mortos à vida, curou cegos, coxos, enfermos. E por onde este homem passava, dava sinais, mostrava quem ele era, mostrava o seu poder, mostrava a sua autoridade, mostrava a sua deidade, mostrava que ele era Deus. E muito mais do que isso, revelava para o homem o amor de Deus pela sua criação. Deixava bem claro o propósito pelo qual ele veio aqui a este mundo. Não deixou dúvidas por onde passava que o seu objetivo, o seu papel, a sua função era salvar o homem do pecado. Era tirar o homem que estava destinado a ir para o inferno e conduzir o homem para o céu. Deixou bem claro para toda a criatura que Deus ama você. E Deus quer que você volte para o seu propósito inicial. Deus quer ver você novamente junto do seu Criador, junto do seu Senhor. Deus tem o prazer de restaurar o homem ao seu propósito inicial. Deus quer que o homem esteja na sua presença por toda a eternidade. Mas
A escolha sempre está nas mãos do homem, sempre esteve. Adão escolheu sair da presença de Deus. E agora Deus está proporcionando para o homem o poder da escolha de novamente voltar à sua presença, de novamente estar junto de si. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos a maior demonstração de amor possível. Ali, o próprio Deus se colocou como sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Naqueles instantes de dor, naquele instante de zombaria, de crueldade, naqueles instantes onde o corpo do Senhor Jesus Cristo foi levado ao ápice do sofrimento, Cristo demonstrou o amor por nós. Quando o Senhor Jesus Cristo sentiu o castigo, carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, quando ele sentiu a ira de Deus contra o pecado, quando ele suportou todo o castigo de Deus contra o pecado, toda a terra se escureceu. O sol deixou de brilhar do seu ápice do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve densas trevas sobre todo este planeta. Deus descarregou toda a ira contra o pecado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo sentiu a ira de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo entendeu que o preço do pecado estava pago, ele então bradou em alta voz: está consumado, está pago. A terra estremeceu, a terra foi chacoalhada, o véu do santuário partiu de alto a baixo, mortos levantaram de suas covas. Jesus venceu o pecado. A oferta foi aceita por Deus. Deus recebeu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e ficou satisfeito com o preço pago pelo pecado. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz as palavras que não teria como soar melhor ao ouvido do homem. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está ofertando a vida, Deus está ofertando a salvação através do Senhor Jesus Cristo. A escolha está nas mãos nossas. Assim como Adão e Eva escolheu o pecado, Deus está propondo a vida. Deus está propondo a salvação. Deus está propondo a reconciliação. Deus está propondo a paz através do Senhor Jesus Cristo. A escolha está em suas mãos. Vida ou morte. Para que você tenha a morte, para que você tenha o inferno como destino, como consequência após essa vida, basta permanecer da mesma forma com que você nasceu neste mundo. Um pecador, culpado, condenado. Mas se você quer a vida, mas se você quer a salvação, se você quer receber o perdão de Deus, se você quer receber a paz que Deus está ofertando, olhe para a cruz, creia em Cristo como seu Salvador, confie na obra, confie no sangue do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo garante: eu dou a vida eterna. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus garante categoricamente: creia em Cristo e terá a vida eterna.
Se você deseja provas de que tudo isso é verdade, olhe para a cruz. Não tem prova maior do que essa. Se essas palavras não fossem verdades, Deus jamais teria se sacrificado ali naquela cruz. Se essas palavras não fossem verdade, o Senhor Jesus Cristo não teria ressuscitado no terceiro dia, provando que Ele tem poder sobre a vida e a morte, provando que Ele pode ressuscitar qualquer homem, mesmo que a morte o apanhe, provando que existe vida após a morte, provando que Deus te ama e Deus te quer ao seu lado. Cristo ressuscitou, viveu aqui nessa terra, foi visto por centenas de pessoas, foi tocado por várias pessoas. Deixou bem claro de que a vida não se limita nesta terra. Deixando bem claro que existe vida após a morte, deixando bem claro que existe um céu como destino eterno para todos aqueles que creem. E Cristo disse: eu vou para o céu, eu vou para a casa do meu Pai, e tenho uma certeza de que existe vida após a morte, tenho uma certeza de que existe salvação no meu sacrifício, na minha oferta. E a prova que Ele deixou foi o seu Espírito habitando dentro daqueles que creem em Cristo como Salvador. A vida nos é dada no momento em que cremos em Cristo. Nesse instante, o Espírito de Deus habita dentro daqueles que creem em Cristo, dando prova, dando testemunha de que mesmo que a morte o apanhe neste mundo, viveremos eternamente junto com Deus, conforme o propósito inicial da nossa criação. Se você tem dúvidas sobre essa realidade, você pode perguntar e conversar com qualquer um aqui. Estamos todos dispostos a conversar sobre esse assunto. Mas não fique na dúvida. Não fique em cima do muro. Não fique inseguro com respeito à sua eternidade. Não deixe para amanhã para se tratar com Deus. Não deixe para amanhã para se preparar para o momento em que a morte o apanhar. Porque o amanhã é completamente incerto e inseguro. Quem garante que amanhã eu ainda vou ter o fôlego de vida aqui nessa terra? Quem garante que hoje não será o último instante que eu vou estar aqui? Não temos garantias de prazos. A única certeza que nós temos: creia em Cristo como Salvador e terá a vida eterna. Não creia em Cristo e terá a condenação sobre a sua vida. Que Deus possa nos abençoar diante dessa realidade. Amém.